Bom, gente, então na parte anterior eu estava falando justamente sobre a diferença entre o que é arcadismo e o que é neoclassicismo. O livro traz essa distinção para vocês e vou chamar atenção então para vocês entenderem o que é. Porque no geral, essas duas coisas são tomadas como sinônimos e não é. Arcadismo vai aludir especificamente aos movimentos de escrita poética que têm início na Arcádia Romana. O que é Arcádia Romana? Vocês vão ver que, ao estudar arcadismo, vocês vão perceber, lá no livro, vai fazer também bastante referência sobre Arcádias. O que é Arcádia Romana? Você fala, prof, mas você acabou de falar da Arcádia da Grécia. Sim, a Arcádia Romana vai ser uma sociedade literária fundada em Roma por 14 literatos pertencente ao círculo literário que se formou em 1656 em torno da Rainha Cristina. Então, era um grupo de estudiosos, de pessoas que se preocupavam especificamente com literatura, e aí eles formavam ali uma Arcádia, mais ou menos o que hoje a gente entende como Academia de Letras, por exemplo, e mais ou menos isso. Seu propósito era reformar a dicção da poesia italiana sob inspiração da poesia pastoral clássica. Então, qual que era o objetivo? Reformar a poesia, organizar a poesia com os princípios da poesia e feita lá na Grécia, na Arcádia de verdade, que foi esse lugar aqui, lá na Grécia por esses pastores que viviam nesse ambiente pastoril. Bom, e aí, o neoclassicismo, qual que é a diferença do arcadismo para o neoclassicismo? O neoclassicismo já é um nome utilizado para se referir à estética que reavivou a herança da antiguidade clássica em oposição ao estilo barroco. E daí a gente está falando da estética de forma geral, não estamos falando apenas da literatura, da escrita dessa época. A gente está falando de todas as artes, ok? Feito isso, vamos para o contexto histórico. Por quê? Porque, vamos lá, vamos retomar de novo, eu tenho falado isso em todos os vídeos. Por que é importante estudar contexto histórico para falar de literatura? Porque eu também me questionava isso quando era aluna. Poxa, mas a gente tem que estudar isso na aula de história, não na aula de língua portuguesa. Sim, de fato, vocês vão estudar tudo muito mais aprofundado na aula de história, mas isso, entender o contexto histórico é importante para entender qualquer texto. Especificamente, eu falo principalmente os textos literários, tá? Quando a gente fala de texto literário, a gente precisa entender o que estava acontecendo na época, porque senão a gente não entende nada do texto literário. Bom, o que estava acontecendo na época? No momento anterior, a burguesia era associada a pouco refinamento social. Vamos lembrar que a burguesia era aquela camada que foi enriquecendo, que antes era ali submissa total dos nobres, né, dos senhores feudais. Daí essa camada começa a enriquecer, começa a fazer o comércio, entra no sistema mercantil, ela começa a ganhar bastante dinheiro ali, movimentar as rotas comerciais, começa a ganhar dinheiro e começa a entrar em um novo ambiente social que é um ambiente mais culto. Então, nesse momento, a burguesia passa a ser boa parte da produção cultural da antiguidade clássica e também obras dos pensadores do iluminismo. Então, nesse momento, a burguesia já não é mais aquela ralé que não sabia de nada, só tinha dinheiro. A burguesia já começa a ter cultura também, a ter bastante leitura, e é ela que vai buscar esses valores culturais da antiguidade clássica, junto com os valores perpetuados pelos pensadores iluministas. Aí a gente tem Voltaire, a gente tem Rousseau, né, nesse momento. E aí tem... Depois a gente vai ver todos. Tem outro, esqueci, eu dei um lapso aqui no... Deixa eu ver se a gente pega aqui. O Voltaire... o John Locke, né? Também é um outro que nesse momento vai trazer princípios importantíssimos. Bom, a burguesia vai se apropriar desses princípios e vai pegar esses pensamentos para lançar luz para uma nova forma de pensar a sociedade. Porque antes, ali no barroco, a sociedade tinha perdido o caminho, estava totalmente perdida. A existência estava se perdendo, né? E aqui a gente precisa retomar as rédeas. Boa, calma lá, não vamos perder. A gente já sabe que a gente tem controle do nosso corpo, a gente consegue entender. Vamos